Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo. Criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Pessoal, mais um programa Mistérios do Universo, comigo Tony Hitchell, professor e pesquisador. E aí, olha que musiquinha legal, né? Que gostoso, programa de Natal, logo mais daqui a alguns dias será Natal, e você deve gostar muito disso, né? Afinal de contas, essa música mexe muito com você. E para mexer bastante com você, que tal acessar meu conteúdo lá na internet? Acesse ali meu site, webterapias.com.br, webterapias.com.br. Eu sou o Tony Hitchell, professor e pesquisador de campos energéticos, física quântica e muitos fenômenos desses que acontecem pelo planeta, né? Minha experiência de vida eu passo aqui nesse programa Mistérios do Universo para você entender um pouco mais e compreender como essa Matrix mexe contigo. Quer acessar mais coisas? Vê o meu canal no YouTube, Web Terapias, seja mais um inscrito ali do canal. Divulgue esse canal para as pessoas, dê seu like, é tudo gratuito, você não vai pagar mais nada por isso. Diferente dessa coisa nossa aí da Matrix, desse sentimento natalino aí que mexe com todo mundo. E você que é meu ouvinte já sabe o que eu vou falar hoje aqui, né? Do Natal. E para você que não é meu ouvinte, fica aí, aceita esse convite para mudar um pouco o seu padrão de pensamento. Uma das coisas que faz a nossa liberdade ser alcançada é justamente você entender como funcionam os mecanismos, como funcionam todas as coisas aí desse planeta Terra, onde você sabe, ou já percebeu, ou se não sabe nem percebeu, pelo menos sente que parece que tudo é meio manipulado. E a palavra parece não é a certa não, na verdade tudo é manipulado. E aí, como uma ouvinte nos fez uma indagação, né, mandou um e-mail, e ela falou para mim, nossa, mas então tá tudo conspurcado, está tudo mexido? Sim. Então nós somos uns coitados aqui no planeta Terra? Mais ou menos, né? Eu estou dando uma ferramenta que chama-se conhecimento. Então se você vai na casa de alguém, você é maltratado, você não se sente bem, o que você faz? A partir do momento que você descobre que essa pessoa não gosta de você, ou que você está sendo manipulado por aquela pessoa ou por um grupo. Ou você se torna otário e toda vez você continua vivendo a mesma mentira, fingindo que tudo está normal. Ou você se torna uma pessoa desperta e você levanta essa cara e procura realmente os mecanismos e situações que te fazem realmente alcançar um objetivo, ser mais você, realmente evoluir e mais do que tudo, né? Você tem uma vida realmente construtiva, uma vida de realizações. Não é tudo ruim. Por isso que existem as polaridades. Se fosse tudo ruim, não existiria nada. Você viveria num zero, num buraco negro. Não, a energia ela é polarizada. Quando falamos isso em física quântica, existe o spin positivo e o spin negativo. Existe um spin e o anti-spin. Então, existe você e existe um oposto a você. Essas polaridades que você tem que entender. Então, quando a gente faz um programa de Natal, as pessoas às vezes ficam um pouquinho chateadas das verdades que eu passo aqui. Mas eu tenho que passar o que eu vivi, as minhas iniciações, coisas que eu sentia quando era criança, que às vezes eu não conseguia explicar, mas depois na minha vida adulta, no contato com várias pessoas, isso não é só a nível Brasil, mas a nível mundial, você começa
a ver perspectivas diferentes. Então, a mesma pergunta que essa ouvinte fez da questão do mundo está totalmente ruim, então nós somos coitados e não há como escapar porque a gente está aqui sofrendo. Na verdade, existe um mundo onde essas pessoas conseguiram achar essas respostas e não conseguiram sair da Matrix, porque é impossível sair da Matrix, mas conseguiram criar uma Matrix alternativa, algo que está paralelo com a própria Matrix, né? A gente sabe que a Matrix tem várias saídas, várias posições diferentes. Depende de como você se posiciona, né? Então você fica numa posição de sofrimento, uma posição de alegria. Mas o que você não pode jamais é ficar nessa posição de alegria falsa, como, por exemplo, o programa de hoje que eu vou falar sobre o Natal. Quem acompanha meu trabalho sabe que em outros programas anteriores, todo ano eu sempre faço, são vários anos falando sobre isso, não só aqui na rádio, mas também em outros eventos. Quem acompanha minhas palestras, meus cursos, sabe exatamente o que eu falo sobre o Natal. Sobre essa manipulação, sobre toda essa coisa que foi conspurcada. Então, se você quiser saber mais sobre outros assuntos que eu falei a respeito do Natal, acesse ali o meu canal, né, Web Terapias. Ali tem outros vídeos mais antigos e outros natais. Mas esse Natal aqui de 2018 eu quero realmente falar de algo muito mais sério, né? De algo que parece que as máscaras estão caindo, né? E hoje a gente vê mais do que nunca como o Natal ele virou, entre aspas, laico, né? Ou seja, não tem mais religião. Ontem mesmo eu estava andando aí pela cidade, eu vi o quanto os enfeites natalinos são muito mais voltados a um Natal norte-americanizado, né? Um Natal mais comercial, onde todos os enfeites não passam de ursos, lâmpadas e árvores e Noel e não sei o que, mas as figuras realmente verdadeiras do Natal, que a gente sabe que o Natal para os cristãos e também pela história faz parte de uma contagem cronológica, afinal o século I, né, ele começa realmente no nascimento do Messias, do menino Jesus, né? Então, além da função religiosa, tem a função cronológica, não tem antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, a própria contagem histórica funciona dessa maneira. Olha a importância que teve a vida de Jesus para o planeta. E essa contagem, ela também tem um cunho religioso para os cristãos, né? Que vem o Messias para trazer realmente a vida. E independente de ser laico ou não, a gente não vê mais isso nas comemorações. Não estou defendendo uma religião ou outra, não é isso. Meu programa não é religioso, meu programa realmente chama Mistérios do Universo e é para você entender como funciona essa brincadeira aí que fazem você de tolo e você compra essa ideia. Então a musiquinha inicial aí, o Jingle Bell, também é outra coisa engraçada. Quando a gente vai dar palestra, a gente fala, você que sabe o que é um jingle? Né? Então a pessoa já pensa que é o jingle do Natal. Ah, o Jingle Bell? Não, não é. O jingle é uma musiquinha tipo uma mnemônica para gravar na cabeça da pessoa alguma coisa. E o Jingle Bell é uma das que gravaram muito na sua cabeça desde a sua infância. Então, propagandas, por exemplo, usam jingle, né? Que é esse nome. Mas a gente tem o jingle do Natal, que é essa tradicional música que mexe com todo mundo. A gente voltar a entender realmente como o Natal começou, a gente precisa entender que ele começa com uma comemoração voltada ao norte, né, do planeta, aos vikings, né? Vikings, que são os homens do norte, as valquírias também, que são as mulheres de lá, que são homens extremamente fortes, né? E essas pessoas têm Odin como o deus, esse deus nórdico. Então, uma das remanescências que vem da história realmente do Natal vem dele, né? Que vem realmente de uma comemoração de solstício. Mas a comemoração principal ela foi modificada realmente pelos romanos, onde eles conseguiram colocar a ideia do nascimento de Jesus, uma data que não está em nenhum lugar quando ele nasceu, mas é óbvio que você pode olhar ali pela descrição que está na Bíblia, que fala que os pastores estavam pastoreando as ovelhas, e é uma grande mentira, porque em Jerusalém nessa época, né, não era calor, né? A gente sabe que é inverno, é um hemisfério norte, vai ser inverno, então é uma grande mentira. E também a questão da coisa dos romanos, né? Que no século IV aí há essa modificação, né? Júlio César coloca realmente tudo junto, então a comemoração tanto das festas romanas junto com realmente a comemoração de Jesus. Então
Dia 25, na verdade dia 24, é realmente a comemoração do solstício de inverno na Europa, né? E essas comemorações, entre aspas, eram pagãs. Aliás, a Bíblia tem muitas comemorações pagãs inseridas, né? E hoje a gente tem essa comemoração tudo ligada junto, sem uma data específica. Mas é que eu falo, se Jesus era de peixes, peixes jamais seria em dezembro, né? Então alguma coisa está errada, né? É bem a gente entender isso. A outra coisa muito importante que as pessoas precisam entender, que o Natal é uma grande origem de pessoas ateias, né? Pessoas que não ligam mais para nada, não acreditam em mais nada, não é nem religião. São pessoas que não nada mais as iludem, elas são extremamente materializadas, extremamente ligadas a coisa da terra, né? A coisa material, a coisa que elas só acreditam vendo ou não acreditam mais nada. Mas o ateu, infelizmente, ele acredita em uma coisa, acredita nas verdades dele, né? Mesmo que sejam mentiras lá de fora, ele acredita naquilo. E mesmo que haja mentiras pro lado de fora, ele não vai acreditar, e mesmo que sejam verdades, também não vai acreditar. Ele só acredita nele. Mesmo que as verdades ou mentiras sejam deles, ele vai acreditar no que está dentro do seu íntimo. E a gente precisa compreender como é esse mecanismo maldito, essa coisa dos pactos que eu falo tanto, né? E um dos pactos realmente é o Natal. E um dos seres que mais geram esse pacto, que traz as pessoas ao mundo de ser ateu, é justamente o bom e velho Noel, né? O bom e velho Noel que eu falo tanto. Então a história do Noel já começa ali com São Nicolau na Turquia, né? Que lá mais ou menos no ano de 280 depois de Cristo, ele foi tido como uma pessoa que jogava saquinhos de moeda para as pessoas, né? E ele jogou para três meninas que para dar seus dotes de casamento, jogava pela chaminé, né? E na verdade depois parece que essas meninas eram filhas dele, né? Então a história não está bem contada, mas ele foi tido como um símbolo pela Igreja Católica, né? São Nicolau como um Papai Noel. A figura realmente de Santa Claus vem do alemão, né? Esse é o nome em alemão também. E os Papai Noéis antigamente eram desenhados em verde, marrom, né? Numa cor mais de verde escuro, principalmente na região da Europa. E ele vem sendo mudado, né? Em 1886, com um cartunista alemão que era o Thomas Nast. Aí ele faz uma publicação numa revista e faz o Papai Noel vermelho. E até então vai embora, né? Papai Noel vermelho e branco com cinto preto. Em 1931, uma fábrica famosa de refrigerante, que eu não falo o nome aqui nem ferrando, ela pega essa imagem, porque é a imagem do produto dela, e transforma numa grande festa, né? Então ela começa a mexer no espírito natalino com esse ser aí, com esse Noel, e vai criando toda uma coisa artificial de lembranças, tudo mais, e de lá em diante Papai Noel é vermelho e tudo mais. Mas por que a gente pode remeter Papai Noel vermelho, né? Noel em vermelho também tem a ver com o pessoal ali do norte, né? Os nórdicos. Quando eu falei de Odin, existiam rituais e lá a gente tem certeza que é inverno, né? Quase o ano inteiro, mas principalmente nessa segunda metade, né? Em dezembro ela se torna mais fria ainda. E é um dos últimos tempos realmente de calor, né? O calor lá, para quem não sabe, é 10 graus, 12 graus positivos. E existe a caça, né, do urso. Então os guerreiros vikings, eles tinham que caçar um urso. E nessa caçada, é uma briga quase que de homem para homem, né, em pé os dois. A pessoa, para não morrer, ela pegava aquela pele do urso, né, aproveitava duas oportunidades, o transporte e se proteger do frio. Então ele colocava a pele do urso sobre seu corpo, com os pelos voltados para dentro e o sangue para fora. E isso era a vestimenta deles quando chegavam para as festas, né? Realmente voltado ao Deus Sol. Aí eles chegavam daquela maneira, né? Com o urso ao contrário. Então olha que coisa macabra. Mas as pessoas acham que é só o Noel daquela propagandinha de refrigerante, inocente e feliz. Mas o que a gente precisa lembrar, né? Exatamente, que houve uma transformação muito grande em tudo isso. Quando a gente tem situações acontecendo e a gente começa a perder as esperanças, as pessoas não conseguem entender como são os mecanismos. E esse pacto é um deles. Então,
quais as coisas que abalam sua fé? O que te derruba? Então a gente trabalha numa mentira que é criada. Quem que é o pai da mentira? Né? Não é Hassatã? Vamos tentar ser um pouco mais sincero, não gosto também de falar esse nome porque vibra muito mal, mas ele é o pai da mentira. E as coisas divinas, as coisas do grande Deus mesmo, elas não são mentirosas. Toda vez que você constrói algo em cima de uma mentira, aquilo lá vai acabar caindo. Tá aí o que está acontecendo em vários locais do mundo, né? Toda mentira aparece. Ano de Júpiter, que nem eu falei, né? Que o pequeno regia o grande, que tudo que era pequeno começaria a ser grande e desmoronaria, né? Então desmoronou, tá aí. Então a pessoa vai num shopping, né? As arapucas são muito bonitas, né? Quando você olha uma árvore acesa, quando você vê todo aquele efeito. Para as crianças, então, que são mais fáceis de ser manipuladas, porque elas estão com uma mente totalmente limpa e aberta, pronta para ser gravada, então ela vai se iludir com aquilo. E você, como pai, você devia ser muito mais honesto com elas, né? E falar, olha, essa é uma armadilha. Realmente é bonita essa armadilha, essa arapuca é muito legal, tá tudo acesa, mas você deve acreditar que isso é o mal, né? Iludindo você. Mas não, vocês também abastecem essa mentira. E aí é o que acontece, né? Quando você se torna adulto e você descobre que é uma mentira. Porque tem muita gente que eu estou falando agora, fala, mas o professor está chovendo no molhado, né? Porque é lógico, Tony Rício, a gente sabe que aquilo lá não existe, é uma coisa comercial. É, mas você se motiva por aquilo. Agora pensa na criança quando ela se torna adulta, então ela descobre que aquilo não existe. Não é uma simples descoberta. É uma quebra de todos os fatores. É uma destruição de tudo que está construído. Quem é da década de 80, né? Quem não lembra lá, Não Esqueça a Minha Bicicleta. Quem não queria ganhar um prêmio melhor. Quem é mais antigo sabe muito bem que o mundo era mais complicado. Hoje você chora, você ganha uma televisão LCD. Você grita, você ganha um celular novo, né? As crianças estão poderosas, elas ganham tudo o que elas querem, não se vive mais uma miséria. Por mais difícil que as pessoas falem que o mundo está, você não vê mais pessoas rasgadas, com o sapato furado, andando para lá e para cá, ou vestindo a mesma roupa a toda hora. Mas eu lembro que meu pai, duro como que era, né, duro no sentido realmente de uma pessoa realista, de uma pessoa que viveu a Segunda Guerra Mundial, a gente falava isso na Itália, ele falava, isso é palhaçada, isso é besteira, né, na palavra portuguesa aqui falando para vocês. E me puxava a orelha, me empurrava, falava, não, para com isso. No jeitinho dele, ele me ensinou realmente uma realidade, que quando eu fiquei adulto, eu não tive os traumas que muita gente tem. Mas, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas hoje, elas não conseguem imaginar o quanto isso mexe com elas. Então, quando você descobre que essa verdade surge, aí você entra naquela máxima que os ateus fazem com você, né? Então você associa esse nome Papai Noel, né, que é um nome macabro, porque que ele lembre Papai do céu, né? Quem que é o Papai do céu? Não é Deus? E aí que a gente pensa, mas Papai Noel junto com Jesus, que é o nascimento de Jesus, mas aí é Natal, é não sei o que, é festa, é encontro, é família, é o peru, é o tender, é a festa, é a champanhe, aí mistura Natal com Ano Novo, fica tudo junto a mesma festa. Então, num sentimento de criança, na mente dela, cria-se uma confusão imensa. Parece que tudo é uma coisa só. E quando você se torna adulto, você vê que o Noel não existe. Então, e aí, como que fica? Sem perceber, os mecanismos de pacto fazem você desacreditar de tudo, inclusive da sua fé. E aí, como eu falei, o que o ateu tem para brincar com você, para mexer com o seu ego, para mexer com o seu íntimo? Ele vai falar, nossa, você acredita em Papai Noel? Então você acredita em Deus também? Você acredita em Coelhinho da Páscoa? Né? Ou faz invertido, né? O ateu chega diretamente para você e fala, você acredita em Deus? Ah, então você acredita em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, em não sei o quê, em mula sem cabeça? Então percebe como a desconstrução acontece de uma forma muito dantesca, muito perigosa? E aí conseguiu o que queria, né? Essas energias de arcontes, essa energia de seres malignos que existem no planeta, consegue manipular e tirar toda a esperança. E pode olhar a propaganda, né? É muito manipuladora. Recentemente eu vi a propaganda de um banco que eles colocam aquele bichinho que acende as costas, né? Que é o vagalume. Coloca ali como se estivesse acendendo uma árvore de Natal e as crianças com os olhinhos brilhando porque acaba a energia e aí os vagalumes começam a iluminar a árvore.
Mas eu pergunto para você, onde está o vagalume? Quem mora, por exemplo, em São Paulo, consegue ver vagalume quantas vezes por ano? Né? No interior já está ficando raro. E aí? Né? Sabendo que tem crianças que têm medo até de galinha quando vai fazer turismo rural. Então olha que interessante, tem adultos que têm medo de vaca, né? Acha que a vaca vai morder, acha que a vaca vai matar ela. Então, olha que interessante, tudo isso é desconstrução, né? Então cria-se uma propaganda que emociona todo mundo, todas as propagandas são assim, as músicas também, mas a visão real mesmo não tem. Tudo é jogado para trás. E aí a coisa fica muito mais maligna, porque a grande construção, né, de pessoas sem sentimento, sem fé, sem acreditar nem nelas mesmas, né? E a gente precisa ver quantas pessoas você tem que chamar de pai. Para pensar, pessoal. Olha que coisa mais maligna que isso, chamar o Papai Noel, um cara que literalmente tem um bicho morto nas costas e faz uma grande alusão a uma mentira, né? Uma construção ligada ao mal, mentiroso, e você chama aquilo de pai. Então quer dizer que tudo é pai. E presta atenção, né? Quantas coisas você chama de pai, né? E se você olhar no mundo inteiro é assim, não é só no Brasil, né? Na Itália tem um nome lá, né? No Brasil também tem um nome, tudo relacionado a pai. Em Portugal é pai também. Se a gente pegar nos Estados Unidos, na Inglaterra é father, né? Que é pai também. Então, né, ou é padre ou é pai, mas tudo ligado a pai, né? O próprio padre já é um nome errado, porque como você vai dar nome de um pai que nem filhos eles têm, porque tem um celibato? Então é a coisa como está manipulada, como que está uma coisa conspurcada. E o verdadeiro pai, né, que é pai do Messias, que veio para a Terra trazer uma mudança muito grande, é deixado para trás, né? E lembre-se que eu não estou falando de religião, né? Estou falando de pessoas cristãs, pelo menos, mas não de religião. Então, essa associação a gente precisa entender e precisa compreender como são os desígnios. E nesse programa aqui, preste muita atenção. Né? No Natal você acaba sendo mentiroso com as pessoas também, você acaba sendo mentiroso com você mesmo. Às vezes você não tem dinheiro, você se endivida para comprar alguma coisa. Às vezes você não quer ir ao shopping, mas você vai e de repente você briga no trânsito, não acha vaga. Às vezes você quer ser gentil com a sua família e você acaba ficando irritado. Tudo para satisfazer um sistema que vai passar, que vai acabar. Então que tal realmente nesse Natal entender as verdades, compreender e buscar realmente o seu despertar? Né? Entender, como eu falo aqui na abertura do programa, o contexto atual do universo. Qual é esse contexto? Quarta dimensão. Não é que o mundo está ficando chato ou que o mundo está ficando sem graça. Pelo contrário, nossa, é tão gostoso quando você começa a relembrar que alguém colocou na sua cabeça um monte de mentira e você hoje, como adulto, já consegue entender que aquilo realmente era mentira e que você pode, de repente, ouvir um programa de rádio e tem um cara aqui de vermelho falando isso para vocês, né? Só para brincar com a imagem de vocês. Quantas coisas legais que você pode entender. Eu nunca esqueço um primeiro programa que eu falei sobre isso, né? Que foi até junto com a doutora Patrícia. E um sujeito me ameaçou ali no e-mail, né? Falando, puxa, você está estragando toda a minha ilusão. Depois eu percebi que ele era daquela fábrica que eu falei. Mas não é tirar ilusão, pelo contrário, eu estou dando realidade e material para que você levante a sua cabeça e não precisa ficar gritando para todo mundo isso não. Ponha no seu coração e use isso como combustível para você despertar e viver uma coisa muito mais tranquila. Né? Então aproveite, já que tem esses dias de Natal, descanse, relaxe, curte as pessoas que estão do lado e não esqueça do sentido fundamental realmente de alguém que talvez não esteja em livro nenhum, mas nasceu e está lá. E só para encerrar, se você tiver dúvida, olha lá em Jeremias 10:12, que tem também sobre a questão da árvore de Natal, que é um outro mito montado, né? Que você cultiva algo que não serve para nada. Bom, preste muita atenção nisso, dos falsos ídolos também, que são criados como um pinheirinho que você corta e leva para casa, mostrando que aquilo serve para alguma coisa. É muito assunto, pessoal, é muito assunto para falar em meia hora. Mas eu convido você a acessar meu trabalho ali no site Web Terapias, faça a sua sessão de relocação quântica energética, que traz realmente esse despertar de uma forma muito mais tranquila, de uma forma quântica, um método criado e desenvolvido por mim,
que faz essa limpeza de traumas negativos e positivos e principalmente o despertar do seu registro akáshico, que são essas informações sagradas que não foram profanadas, que estão aqui no universo, né? Que vêm dessa energia do Sol de verdade realmente, que vem de Sírius, que vem de toda essa ligação da raça humana na Terra. Algo que não foi manipulado por esses seres de poder que estão hoje aí mexendo com você, e as portas da gaiola estão abertas, mas você precisa realmente sair e despertar. Honrara a todos e até o próximo programa. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Ritchie, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br.